Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês também estejam bem. Semana passada, nós falamos a respeito do rei, né? Do rei Samuel. Lembra que nós falamos a respeito de Samuel a semana passada? Que o Samuel era um profeta, que Samuel era um rei, que Samuel era muito jovem quando já governava, né? Desde muito cedo ele já governava, né? Então ele já tinha Deus, já tinha muita sabedoria, né? E Deus já trabalhava, né, na vida dele, né? E aí ele, como rei, ele fez muitas coisas, né, pelo onde ele morava, né? Fez muitas coisas boas para o povo. Era um rei que se importava, né, com os mais fragilizados. Muito jovem, né? Era adolescente ainda quando já tinha essa sabedoria toda, né? Também ele era político, né? E fazia muita política. Ele sabia, né? Como governar. Samuel, ele tinha uma sabedoria que vinha de Deus. Ele tinha uma sabedoria muito grande que vinha de Deus. E muito jovens, né? Lembra, a gente fala muito sobre a juventude, né? Muitos não dão valor para as opiniões da juventude. E a gente no dia a dia a gente percebe, né, que é diferente. Isso tudo. E aí eu deixei umas perguntas, né, para que vocês se reunissem em família e fizessem aquelas perguntas ali entre vocês e família, e tentassem responder, né, e ler o livro também, né, ler o livro também de Samuel, para conhecer um pouco da vida de Samuel. E hoje nós vamos falar a respeito também de Davi. Alguém conhece a história de Davi? Hoje nós vamos falar de Davi também. Davi também era muito jovem. Quem foi Davi? A história de Davi é sem dúvida uma das mais conhecidas da Sagrada Escritura. Davi era o mais novo dos filhos de Jessé. No entanto, mesmo muito jovem, foi escolhido por suas virtudes a ser o segundo rei de Israel. Seu pai apresentou a Samuel seus 7 filhos. Contudo, nenhum deles agradou a Deus, que mandou chamar Davi. Davi reinou por muitas décadas e enfrentou muitos obstáculos, como um gigante Golias. Venceu muitas guerras, como os dos filisteus. Cometeu erros, mesmo em Betsabeia, sendo casado com um dos melhores generais, aproximou-se por ela. Dessa relação nasceu seu filho Salomão, que o sucedeu como rei. No reinado de Davi, as tribos de Israel se unificaram e se tornaram uma grande e potente nação. Davi ficou conhecido como o homem de fé, e seu nome foi lembrado por muitos profetas. Até nos evangelhos, o nome de Davi é lembrado por Mateus, Lucas e João, né? No evangelho de Mateus, de Lucas e João, ele é muito falado, né? Davi. Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi. Mateus, ao narrar o nascimento de Jesus, fala da descendência de José,
que é descendente de Davi. Olha quanto importante foi Davi na nossa história, né? Uma das grandes virtudes de Davi era louvar a Deus com salmos. Ó, que riqueza! A Davi é atribuído um grande símbolo, a estrela, e foi essa estrela que guiou os magos no nascimento de Jesus, e também um grande símbolo para o povo judeu. Está presente na bandeira de Israel. A história de Davi está no primeiro e no segundo livro de Samuel. Se vocês acompanharam o livro de Samuel, que eu tinha pedido a semana passada para vocês dar uma olhada, fazer uma leitura, né, da vida de Samuel, vocês encontraram falar de Davi lá também, né? Também um jovem também, né? Era jovem também quando se tornou rei. Vemos que a adolescência é uma parte da nossa da vida que nós temos muitos dons, né? Nos revelamos, Deus nos revela muitos dons. Por isso que muitas vezes a comunidade, a igreja que não tem jovem é uma igreja que não tem, que você não vê vida, a alegria do jovem, né? A forma do jovem se comunicar é muito lindo, é muito interessante. Aí eu tenho algumas perguntinhas aqui. Como enfrentar as dificuldades da vida sendo jovem? Porque geralmente os jovens eles têm pouca paciência, né? A paciência do jovem é não é assim aquela paciência de Jó, tem pouca paciência. Não obstante sendo escolhido por Deus, Davi teve que esperar, e nós sabemos esperar. A juventude sabe esperar, né? É tudo para hoje, né? Tudo para ontem. Se não for hoje não tá bom. Se não for hoje, se não acontecer hoje, cansei, não quero mais esperar. Mesmo tendo errado, como o arrependimento e as mudanças fizeram de Davi um rei tão importante. Mesmo tendo errado, olha bem, mesmo tendo errado, como o arrependimento e as mudanças fizeram de Davi um rei tão importante. Né? Se vê que todos erram, né? Todos erram. Isso é normal, às vezes a gente cometer um erro, mas nós não podemos permanecer no erro, nós temos que sair do erro e ir atrás de algo bom, né? Aprender com os erros. Mesmo Davi errando, mas ele se tornou um grande rei. E é o que a gente vem falando para vocês, juventude, jovens, né? Adolescentes. Como a história e a trajetória de Davi pode ajudar a nós trabalharmos? Como pode? O conselho que ilumina nosso caminho. Lemos no livro dos Salmos: Bendito o Senhor que me aconselha. Durante a noite, a minha consciência me adverte. Esse é outro dom do Espírito Santo. Lembra que nós falamos do Espírito Santo que nos conduz, que nos guia, tudo que nós quisermos, na hora que a gente for fazer uma oração, entrar em oração, para que a gente peça primeiro para o Espírito Santo de Deus.
Vem Espírito Santo de Deus, enchei os nossos corações com a força do vosso amor. Invoquemos o Espírito Santo de Deus para quando a gente for querer fazer um momento de prece, né? Um momento de oração, um momento de escuta. O dom do conselho, sabemos como é importante nos momentos mais delicados poder contar com sugestões de pessoas sábias e que nos amam. Quem são essas pessoas sábias e que nos amam? Quem são essas pessoas sábias e que nos amam? Nossa família, né? Nossa família. Através do conselho, é o próprio Deus, com seu Espírito que ilumina o nosso coração, fazendo com que compreendamos o modo justo de falar e de nos comportar. É o caminho que devemos seguir, mas como age esse dom em nós? No momento que o recebemos e o hospedamos no nosso coração, o Espírito Santo começa imediatamente a tornar-nos sensíveis à sua voz e a orientar os nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Segundo o coração de Deus. Ao mesmo tempo, leva-nos a cada vez mais a dirigir o olhar interior para Jesus, como modelo de nosso modo de agir e de nos relacionar com Deus Pai e com os irmãos. Portanto, o conselho e o dom com o qual o Espírito Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus. Segundo a lógica de Jesus e do seu Evangelho, dessa maneira o Espírito faz-nos crescer interior e positivamente, faz-nos crescer na comunidade e ajuda-nos a não cair nas armadilhas do egoísmo e do nosso próprio modo de ver as coisas. O Espírito ajuda-nos a crescer e a viver em comunidade. A condição essencial para conservar esse dom é a oração. Voltamos sempre ao mesmo tema, a oração. Mas o tipo de oração não é tão importante. Podemos rezar com as preces que todos sabemos desde criança, mas também com as nossas palavras. Pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me, aconselha-me. O que devo fazer agora? E com a oração, damos espaços para que o Espírito venha e nos ajude. Aquele momento que a gente sempre tá bravo, né? Sempre acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa pra gente que a gente não gosta, né? Às vezes fala alguma coisa que não é verdade. O que devemos fazer? A oração, nunca esquecer a oração. Nunca ninguém nota quando rezamos, no ônibus, pelas ruas, rezamos em silêncio com o coração. Aproveitemos esses momentos para rezar a fim de que o Espírito nos conceda o dom do conselho, na intimidade com Deus e na escuta da sua palavra. Começamos gradualmente
a abandonar a nossa lógica pessoal, ditada muitas vezes pelos nossos fechamentos, preconceitos e ambições. E aprendemos a perguntar ao Senhor: qual é o teu desejo? O que tu queres para mim? O que tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade? O que te agrada? Desse modo, amadurecer em nós uma sintonia profunda, quase cura natural no espírito. E podemos experimentar como são verdadeiras as palavras de Jesus apresentadas no Evangelho de Mateus. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, nem com o que haveis de dizer. Servos, a inspiração, o que tiverdes de dizer, não sereis vós a falar. É o Espírito do nosso Pai que falará por vós. É o Espírito que vos aconselha, mas devemos dar espaço ao Espírito para que possa aconselhar e dar espaço e rezar para que Ele venha e nos ajude sempre. Como todos os outros dons do Espírito, também o conselho constitui um tesouro para toda a comunidade cristã. Às vezes a gente vai dar um conselho para um jovem, aí o conselho vai, você não sabe de nada, ai, lá vem aquele adulto, querer me aconselhar, já sei o que vem ali, já sei o que vem ali, mas não é verdade. Às vezes a gente tem que aceitar o conselho do adulto, porque às vezes o adulto, ele tem um pensamento lá na frente, né? Ele não pensa só no hoje, ele pensa no amanhã também, né? O Senhor não nos fala só na intimidade do coração, fala-nos sim, mas não só ali. Fala-nos também através da voz e do testemunho dos irmãos. Olha só, e do testemunho dos irmãos. Ou seja, não podemos falar o que não fazemos. Não podemos pedir para que as pessoas façam algo se que você não faça. Temos que ser testemunhos. E deverás nos também através da voz e do testemunho dos irmãos. Deveras, um dom importante pode encontrar homens e mulheres de fé, que sobretudo nos momentos mais complicados e importantes da nossa vida, nos ajudam a iluminar o nosso coração e reconhecer a vontade do Senhor em nós. Recorda-me que uma vez no santuário estava num confessionário diante do qual havia uma fila longa. Havia também um jovem muito moderno, com brincos, tatuagem, todas essas coisas. Veio para me dizer o que lhe acontecia. Era um problema grave, difícil, e disse-me. Contei tudo à minha mãe e ela disse-me: conta isto a Nossa Senhora e ela dir-te-á o que deves fazer. E ela dirá o que deves fazer. Eis uma mulher que tinha o dom do conselho. Não sabia como resolver o problema do filho, mas indicou a estrada justa. Vai ter com Nossa Senhora e ela dirá. Este é o dom do conselho. Aquela mulher humilde, simples, deu ao filho o conselho mais verdadeiro.
De fato, o jovem disse-me: olhei para Nossa Senhora e sinto que devo fazer isto. Isto é isto. Nem pensei falar, já tinha falado tudo à sua mãe e o próprio jovem. Este é o dom do conselho. Vós, mães, filhos, tendes esse dom. Pede-o para os vossos filhos, o dom de aconselhar os filhos e o dom de Deus. Queridos amigos, jovens, crianças, pais, mães, o Salmo 16, que acabamos de ver, convida-nos a rezar com essa palavra: bendito o Senhor que me aconselha. Durante a noite, a minha consciência me adverte. Tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos. Esta está à minha direita e jamais vacilarei. Que o Espírito possa infundir sempre o nosso coração essa certeza e encher-nos com sua consolação e paz. Pede sempre o dom do conselho. Vê só, gente, como a importância de nós estarmos na igreja, a importância da gente estar sempre em oração. O melhor conselheiro é Deus. O nosso melhor conselheiro é Deus, né? Deus é o nosso melhor conselheiro, Deus é aquele que nos entende nos momentos de aflições, né? Nos momentos de dificuldades. Ele tem todos os conselhos que temos, mas nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender a ouvir o que Deus fala. A escuta, né? Porque se não conseguimos fazer isso, não nos tornamos pessoas sábias, não nos tornamos reis, não nos tornamos profetas. Tudo isso vem de Deus. Todas as nossas dificuldades, entreguemos a Deus. E aí ficamos por aqui hoje, tá bom? Estamos ainda aguardando a liberação para nós retornarmos à catequese, tá? Dos nossos pais, para nós retornarmos à catequese. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe todos vocês e que possamos nos ver o mais breve possível. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde e nos governe. Amém. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, beijo, beijo. Tenha uma boa semana, ok?